Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e, como é tradicional, aos sábados, vou falar um pouco a respeito da nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Só quero deixar aqui para vocês o recado. Até amanhã a gente vai disponibilizar o cupom Trabalho21, que dá 21% de desconto na compra de todos os nossos produtos. Lembrando, né, pessoal, que tão importante quanto a gente trabalhar e conseguir fazer sobrar dinheiro aí para investir, é importante que a gente invista de maneira correta, né? E eu sou testemunha viva, como diz o outro, né, de que desde que eu comecei a seguir as recomendações aí da Capitalizo, eu sou um investidor bem melhor do que eu era antes, né? Porque como eu comento sempre, eu não sou analista e basicamente eu monto aí a minha carteira e da minha família com as recomendações da Capitalizo, assim como eu tenho certeza que nesses anos aí a gente já conseguiu ajudar muitas pessoas. E no final do vídeo, lembrando, eu volto aqui para falar a respeito dos nossos produtos. Então a nossa estratégia do rastreador é uma estratégia que basicamente utiliza análise técnica para apontar os momentos de compra e de venda, e é uma estratégia aí que desde 2017 tem tido resultados bastante positivos, né? 2017 nós tivemos 200% de ganho, 2018 49%, 2019 153%, 2020 47%, nos últimos 12 meses 57%, e desde 2017 o acumulado está em torno aí de 1.700%, lembrando, né, pessoal, que aqui também tem as operações de perda. E claro, não tem como garantir que daqui para frente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Então essa estratégia é uma estratégia que eu gosto bastante, porque ela, apesar de ser uma estratégia de gráfico, né, primeiro, ela não é uma estratégia para ficar operando a todos os momentos, né, tanto que nós tivemos mais uma semana sem nenhuma operação encerrada. Aqui as operações, na média, duram de 2 a 6 meses. Então a gente chama de médio prazo, porque é uma operação, é o tipo de operação mais para quem quer fazer trade, mas para quem não quer operar todos os dias. Então é feito um filtro fundamentalista para escolher aqueles ativos ou que têm chance de recuperação ou que podem continuar performando bem. E o pessoal utiliza o gráfico para apontar os momentos de compra e os momentos de venda. Lembrando que o gráfico é uma ferramenta fantástica, né, para apontar principalmente a parte de venda. E como eu comento sempre, né, pessoal, o gráfico ele não serve para adivinhar nada, né? O gráfico serve para apontar o momento de compra e o momento de venda. Eu sempre comento isso porque tem muita gente que fala, não, gráfico é futurologia. É para quem utiliza dessa forma. A gente não utiliza assim, a gente utiliza para apontar o momento de compra e de venda, e depois que é recomendada a compra, a gente não tem ideia se a operação vai dar certo ou não, né? Mas a gente tem ideia do que fazer se ela dá certo e do que fazer se ela não der certo, tá? Então, hoje eu pedi aqui para o pessoal da análise fazer algumas avaliações, algumas análises de alguns ativos, basicamente aqueles ativos aí que vocês pediram para a gente, né? Inclusive, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu vou trazer 10 ações para não comprar no médio prazo e quero falar também a respeito de outros ativos aí que nós comentamos nas últimas semanas. Começando com o Ibovespa, né, pessoal? O Ibovespa segue dentro daquele canal de alta, né? Ele fechou a semana aí com uma baixa em torno aí de 1,36%, e não é de se duvidar, como eu comentei na semana passada, né, que tanto que ele volte a operar nessa parte superior aqui do canal de alta, quanto nessa parte inferior aqui. Ele pode vir buscar e mesmo assim continuar numa tendência de alta. E como eu gosto de comentar, depois que a gente tem esse tipo de figura desenhada como esse canal, fica muito claro, né, a utilidade da análise técnica, porque mesmo quem nunca viu um gráfico na vida consegue perceber que os preços do Ibovespa estão trabalhando aqui dentro dessas duas linhas, que é o canal de alta, tá? Quero mostrar aqui alguns ativos que eu tinha comentado nas últimas semanas, né, que também tinham a possibilidade aí de dar compra, né? Alguns desses ativos que a gente comenta, o pessoal recomenda a compra, outros não, até porque não tem como a gente recomendar todos eles. Mas aqui foi pessoal, que rompeu a tendência de baixa, a Aeris. E olha a vantagem dessa estratégia, né? Quando estava aqui em cima, lá na casa dos quase R$14, não estava apontando compra. E apontou compra aqui na casa dos R$9, né? Lembrando que aqui na casa dos 8 tem um suporte importante. Outro ativo foi a Enjoei, né? Que muita gente acabou nos perguntando como é que está graficamente. Aqui foi o momento de compra de Enjoei, ó. Quando fez o rompimento para cima e de lá para cá a ação continuou subindo. E outro ativo mais novo aí na bolsa é o Espaço Laser, tá? Espaço Laser também, ó, rompeu aqui, não tá errado ainda comprar, né? Se abrir na semana que vem, na segunda-feira, perto dessa casa aqui dos 16,60, já que a compra efetivamente aconteceu aqui, na casa dos 16,40, 16,20. Então não estaria errado comprar, né? Também
rompeu aquele canal de baixa, né, que vinha desde que a empresa entrou na bolsa, tá? E aqui eu quero pegar os ativos que vocês pediram, como eu comentei, deixe aqui nos comentários. O primeiro deles, Marisa, né, que foi bastante comentada quando veio aquele zoom, né, da possibilidade de consolidação aí no mercado. A gente viu que a Soma acabou ficando com a Hering e Marisa segue naquele canal de baixa, né, pessoal? Então, pela nossa estratégia aí, a gente não entraria em Marisa. E como eu comentei, para quem quiser fazer uma compra mais arrojada, próximo aqui dos R$5 seria um bom ponto, mas a gente esperaria romper aqui esse canal para cima, tá? E mesmo assim, se a gente for pensar, né, as ações estão caindo 44% de maio, basicamente, do ano passado até hoje. Outro ativo que o pessoal pediu foi B3, não tem nada de errado com a empresa, né, pessoal? Pelo contrário, né, a gente viu um incremento forte aí de novos investidores, mas talvez quebre um pouco a expectativa, né? Então a ação está bastante tempo lateral. Basicamente, B3 hoje está nos mesmos preços aqui de fevereiro do ano passado. Ela chegou a recuperar bem aqui da crise e depois caiu e começou a operar lateral e hoje se encontra aqui dentro de um canal de baixa, tá? Também nada a se fazer, mas com uma região importante de preço aqui na casa dos R$50. Outro ativo que eu até comentei nas últimas 2 semanas, BB Seguridade, né? A empresa não teve resultados tão bons na virada do ano, né, em função da alta do IGPM. É uma empresa barata, paga bons dividendos, apesar de pagar menos dividendos aí no primeiro semestre desse ano, isso vai acabar acontecendo, mas graficamente não está bonita, né? E está com uma baixa aqui acumulada de mais de 26%, nada a se fazer por enquanto em BB Seguridade. Outro ativo, Banco BMG, em termos de fundamento, o pessoal aqui da análise não gosta muito, né? Talvez seja o banco mais suscetível a dar algum tipo de problema, algum tipo de rolo em função da questão dos consignados, mas graficamente também não está interessante, né? Já acumula uma baixa aí de quase 24% desde janeiro, aqui do pico, e também está dentro desse canal de baixa. Como está mais perto aqui, né? Caso ele rompa aqui para cima, seria um bom ponto de compra de BMG. D1000, o pessoal pediu também, que foi outro ativo que nós também falamos aí nas últimas semanas, está quase rompendo ali o canal de baixa, tá? Então seria um bom ponto de compra aqui, confirmando na semana que vem esse rompimento e também, né, pessoal, da máxima de dezembro até agora está com uma baixa aí de mais de 25%. É um setor bacana, né? A Raia Drogasil ficou mais lateral, mas as outras ações aí, Pague Menos e Panvel, acabaram caindo. Outro foi a Eneva, tá, pessoal, que nos pediram. Eneva é uma empresa interessante também, antiga MPX, estava dentro de um canal de alta que vinha desde março do ano passado e esse canal foi rompido. O que a gente faz aqui, pessoal? Não faz nada, né? Inclusive, se a gente tivesse comprado em Eneva, o pessoal teria recomendado venda de Eneva aqui nesse cruzamento para baixo aqui dos preços no canal de alta, tá? Então tem que aguardar algum movimento de suporte ou alguma recuperação dos ativos. Outro que eu também tinha comentado nas últimas semanas, M Dias Branco, clara tendência de baixa, né, pessoal? Não deu folga aqui. Chegou a quase dar uma compra aqui, mas não deu, né? Bateu aqui na parte de baixo do canal, tem alguma possibilidade de dar uma recuperada, mas esse aqui, pela quantidade de vezes que quase rompeu e não rompeu, seria importante, né, esperar um rompimento aqui desse canal, também acumulando uma baixa aí de quase mais de 35% desde o início desse canal de baixa em maio de 2020. Outra é a Sequoia, que também é uma empresa interessante de logística, graficamente também, né, depois de ter dado a puxada aqui, ter entrado na bolsa, ficou lateral e entrou num canal de baixa, né? A mesma coisa, a Sequoia já está bem mais interessante e o risco-retorno aqui é bem mais baixo, né? Porque tem um suporte forte na casa dos R$24. Então, se ela rompesse aqui, seria uma operação que só daria venda caso rompesse aqui para baixo, né? Para baixo do suporte. Então, seria uma operação com stop aí na casa de 6, 7%, com pelo menos esperando que o ativo fosse voltar lá para casa dos 32, né? Isso aí dá mais de 20% de ganho, tá? Então, seria uma operação interessante aí por risco-retorno, tá? Sequoia rompendo aqui, né? Porque ela está próxima do suporte ali na casa dos 24,70. E também o pessoal nos pediu muito 2 empresas aqui do setor de construção. A primeira delas, a Tecnisa, que é uma empresa de recuperação, não é o tipo de ativo que o pessoal aqui da análise fundamentalista gosta, né? Já que é um setor bastante sensível, então seria melhor pegar empresas que estão mais bem consolidadas,
como Exetec, como MRV, como Cyrela, mas para quem gosta, né, de empresas de recuperação é uma boa. E graficamente também, né, tá próximo aqui do rompimento do canal de baixa. Por enquanto nada a se fazer, esperar aqui o rompimento, né, para quem acredita na recuperação, que é aguardar o preço do gráfico, tá ficando interessante, também acumulando uma baixa forte aí de mais de 40% desde junho do ano passado. E outra Trisul, tá, pessoal? Trisul, ao contrário da Tecnisa, é uma ótima empresa, né, hoje, e graficamente está bem estranha, né? Está lateral aqui, está bem no meio do movimento, né? Não está nem perto na parte inferior, não está nem perto da parte superior. Esse tipo de ativo aqui dificilmente a gente faria alguma coisa hoje, né? E também acumulando uma baixa de 31% desde junho do ano passado, tá? Então nada a se fazer aqui. E quero mostrar também outros ativos que vocês perguntaram, que eu comentei nas últimas semanas, inclusive VEG, começando com VEG aqui, né? Eu até fiz um vídeo falando que é a ação que a gente está de olho aí no mês de maio. O que acontece com a VEG, né, pessoal? Ela bateu aqui, ó, na parte inferior do canal de alta e está próximo a um preço muito importante, né? Que já foi resistência e que já foi suporte aqui, né? Mais de uma vez, que é essa casa aqui dos R$35, R$34,80, R$35. Então, um preço que já foi resistência, que era um preço que batia e caía, e que era um preço de suporte, que quando bate para baixo sobe, é um preço muito importante. Então, a gente entende sim que VEG seja bastante atrativa nesse momento. Claro que se ela romper esses 35, 34 para baixo, fica muito perigoso ficar com a VEG, porque ela vai perder esse canal de alta e vai perder esses R$34, R$35 aqui, né? Mas é um ativo bem interessante. Outra que muita gente nos perguntou, Minerva. Minerva é um ativo que nós estamos posicionados, está no canal de alta. Quando a Minerva bateu aqui na parte superior do canal, o pessoal aqui da análise recomendou venda de metade da posição. Então a gente já reduziu metade da posição e caso confirme aqui o rompimento do canal para baixo, na semana que vem, a gente encerra a operação da Minerva, tá? E outra aqui, o IVVB. Muita gente perguntando sobre IVVB. Para quem não se lembra, né, pessoal, o IVVB ele representa o S&P 500 em reais, né? Então a gente está posicionado no IVVB também, mas agora não é um bom momento para compra. Por quê? Porque ele está quase confirmando o rompimento aqui. Porque o que nós fazemos? A gente, como essa zona aqui é muito importante, ele está operando desde o ano passado acima dessa linha de tendência de alta, clara tendência de alta do IVVB. A gente espera o rompimento, então ele fez um rompimento aqui nesse dia, no dia 28, e se no outro dia fechasse abaixo da mínima desse dia, a gente encerra a operação, né? O que não aconteceu aqui no dia 29. Ao contrário, ele fechou acima e aí no dia 30 ele voltou a subir, né? Então a gente não encerrou a operação. Se perder essa casa aqui dos 243, 242, daí a gente encerra a operação. E caso volte a trabalhar acima dessa linha, pode ser que a gente recomende a compra, inclusive, novamente, tá? Então, fica bem claro ali o momento de venda do IVVB, perdendo ali esses 243, que foi o que não aconteceu até agora. Então, se na semana que vem voltar a cair, a gente encerra a operação também. E como eu falei, essa é a grande vantagem do gráfico. A gente já, batendo o olho ali no gráfico, consegue entender, né, quando é interessante fazer a posição de compra ou como fazer a posição de venda nos ativos aqui, como é o caso do IVVB, que o pessoal só vai aguardar, né? Caso tenha essa confirmação de venda, a gente sai da operação. Lembrando que as recomendações são passadas dessa forma, né? A gente envia o preço de compra, no caso aqui foi uma operação em BTG Pactual, preço de compra 42,22, e aqui tem o preço de entrada máximo para o dia, que é o preço teto. Lembrando que a operação vale sempre para o dia. Se nos dias posteriores estiver interessante para entrar, a gente reencaminha a operação. A taxa de acerto da estratégia, né, pessoal? Normalmente as operações de perda duram de 2 a 3 semanas. Os stops médios ficam na casa de 5 a 10%. Às vezes pode dar mais, às vezes menos. A média das maiores perdas foi 13%, das menores perdas 1,98%. Já as operações de ganho costumam durar de 3 a 6 meses. Ganhos médios na casa de 20 a 60%, às vezes pode dar mais, às vezes menos. A média dos menores ganhos 0,49% e a média dos maiores ganhos 84,28%. E a nossa taxa de acerto geral está em torno de 77%. Isso significa que de cada 10 operações, na média, a gente perde em 2,
e ganha em 8. Claro que, às vezes, essa taxa de acerto ela é menor, pode chegar a 50%, 60%, e às vezes pode extrapolar os 80%, tá? Eu gosto muito de comentar sempre que vai ter operações que vão ter perda, tá? Isso aí não tem nada que a gente possa fazer. Então, as operações de compra, normalmente, a gente passa no horário da manhã, entre 10 e 10 e meia, e as de venda na parte da tarde, entre 15 e 15 e 30, com o pregão fechando às 17. Então, 5 minutos na parte da manhã, 5 minutos na parte da tarde, tranquilo para acompanhar. E as operações são encaminhadas pelo nosso aplicativo, pelo painel, para quem tiver no computador, e também pelo Telegram. E lembrando, né, pessoal, que o que a gente recomenda é entrar em pelo menos 10 operações, ou entrar em 10 operações. O mínimo seriam as 8, mas pelo menos em 10. Então, cada um vai ter o seu valor, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 1 milhão, 2 milhões, pega esse valor, divide por 10, e à medida que a gente vai passando as operações, vocês vão entrando, esse gerenciamento de risco é muito importante. E lembrando que todos os passos são avisados, a hora da compra, a hora da venda, tudo nós avisamos vocês, tá? O acompanhamento é simples também, dá para acompanhar pelo Telegram, pelo nosso aplicativo, né? Aqui nós temos alguns exemplos aí de resultados de operações, como eu falei, varia bastante. Operação com 70% de ganho, 26, 27, 36, 4 de perda, 1 de ganho e assim por diante. Então, uma média bem grande e por isso que é interessante fazer aquela diversificação e entrar em pelo menos 8 a 10 recomendações. O interessante seria em 10, lembrando que a gente vai passando de forma escalonada. Então, essa estratégia é bacana porque é simples, né? O gráfico nos ajuda de forma objetiva a apontar o momento de entrada e saída. Não é de muito giro, tá, pessoal? Não é para ficar operando a todo momento. Nós temos outras estratégias para quem gosta de mais giro. Não é o caso dessa. Não demanda muito tempo. É uma estratégia que simplesmente a gente consegue seguir as tendências e principalmente quando o mercado começa a cair sem parar, a gente fica de fora do mercado esperando o melhor momento para se posicionar. E até hoje nunca fechou nenhum ano negativo, né? Então ela tem esse negócio da proteção, né? Eu dou sempre esse exemplo aqui do IRB, que era uma operação que a gente estava posicionado, recomendamos venda lá na casa dos 34, e de lá para cá o IRB não deu mais compra, né? Então é interessante em função disso, por essa questão aí de proteção. E lembrando que pode ser uma estratégia combinada, né? Vocês podem ter uma carteira de dividendos e operar o rastreador de tendências, por exemplo. E lembrando que essa taxa de acerto aqui que eu mostrei para vocês considera o retorno entrando em 10 operações. E além, né, pessoal, dessa estratégia do rastreador no nosso produto Full Trader, que o link vai estar aqui na descrição, tem recomendação de day trade, de swing trade, milho, boi, long short, opções. Com certeza hoje é o produto mais completo do mercado, né? E vocês podem utilizar esse cupom aqui, o Trabalho 21, para comprar o nosso produto Full Trader. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar no 4003-9127, mandar um e-mail para o contato @capitalizo.com.br e quem preferir já pode clicar aqui no link da descrição, pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!